Então, boa tarde. Hoje nós vamos realizar aquela segunda aula, que é uma aula, então, em que eu apresento a vocês o meu fichamento desse texto. Vocês, a essa altura, já leram o texto, já fizeram um exercício de fichamento, vão trabalhar com os monitores a correção desse fichamento e eu apresento aqui o fichamento que eu elaborei. Então, na aula passada eu falei sobre toda a questão das perspectivas, dos problemas históricos colocados nesse capítulo escrito por Maria Lígia Coelho Prado, todas as discussões historiográficas, teóricas que estavam ali também permeando a construção do texto, ao mesmo tempo em que chamei a atenção para a importância da narrativa nesse texto, né? De uma narrativa que, inclusive, capturava a dimensão biográfica e entrelaçava essa dimensão biográfica com questões históricas mais amplas desse período. Então, com essa perspectiva que já foi apresentada na aula passada, eu chamo a atenção agora para um fichamento que foi seguindo passo a passo as passagens do texto, na ordem do próprio texto, e um fichamento que, por um lado, explicita o que está colocado no texto de uma forma sintética, por outro lado, é claro que todo fichamento também já significa aquilo que está colocado, né? O fichamento já vai, de alguma maneira, denotando a forma pela qual nós significamos aquele texto, nós nos apropriamos daquele texto. Então, nem tudo que está escrito num fichamento necessariamente está escrito nas mesmas palavras no texto. No fichamento, nós transcrevemos ideias já dando a elas uma organização que tem muito de quem faz o fichamento. Então, essa operação é importante. É claro que um fichamento não é um texto de análise do texto, não é um texto de crítica a respeito daquela fonte que está sendo fichada. O fichamento tem a proposta de capturar e sistematizar a contribuição daquele texto. Então, a ideia é de que a gente caminhe muito calçados ao texto que é a nossa matriz. A despeito dessa proposta de um fichamento, é claro que as nossas próprias maneiras de compreender, de significar, vão deixando vestígios ao lado do fichamento. É possível se incluir num fichamento comentários ao longo dele e no final que sejam comentários que extrapolem esse texto, né? Que estabeleçam contrapontos com outros textos, que apontem questões que nós temos para a nossa própria pesquisa. Então, como é que isso entra na reflexão que eu estou fazendo sobre a história das independências na América Espanhola? E muitas vezes num fichamento nós temos ali passagens que realmente transcendem um texto e fazem pontes com o nosso próprio repertório e com as nossas preocupações de pesquisa, de reflexão, no momento em que nós lemos esse texto. Eu considero importante que quando... Eu não fiz isso aqui, porque aqui eu andei mais na cola do texto, mas eu considero importante, quando isso é feito por vocês, que vocês diferenciem as passagens em que o autor está falando e as passagens em que vocês estão dialogando claramente com esse autor. Há um diálogo inevitável que está sempre presente, mas quando se trata realmente de uma referência que não está no texto, quando se trata de uma pergunta sua que o texto suscitou, mas que não está claramente no texto, porque isso depois também facilita no momento em que vocês vão se apropriar desse texto para construir uma discussão bibliográfica no primeiro capítulo da dissertação ou da tese. Fica mais fácil vocês, então, já saberem o que vocês podem atribuir ao texto em si, na operação de recuperá-lo, e aquilo que já representa o que você faz com esse texto na sua própria trajetória intelectual. Diga. Na verdade, uma dúvida. Como você sugere, então, que seja feito esse comentário no final do texto, separado, assim, algum tipo? Eu acho que pode até ser ao longo
né, ao longo do fichamento, ao longo dos itens que você coloca, dos parágrafos, eu aqui resolvi numerar, mas eu penso que destacar, de alguma forma, ou com outra cor, ou com outro corpo de letra, ou com alguma sinalização, né, texto, comentário, alguma sinalização em que você consiga discernir onde você está caminhando bem fiel ao texto e onde você se afasta para fazer uma relação, um comentário próprio. Isso, no momento que você está fazendo, parece desnecessário, porque a gente sempre tem a sensação de que não vai esquecer, né, de que aquela leitura é eterna, fiz a leitura bem feita, é claro que eu vou me lembrar do que é meu, do que não é meu, mas a verdade é que não, né? A verdade é que um ano depois, quando você retoma aquilo, você já leu vários outros textos, muita coisa aconteceu, e aí aquele registro fica um pouco turvo, se essas marcas não estão bem colocadas. De fato, num processo acadêmico, né, de aprendizado, de produção de uma pesquisa, o volume de leituras é muito grande, sempre. Então, fica mais fácil você aproveitar esse fichamento quando essas inserções estão claramente diferenciadas. Tá? Bom, antigamente, inclusive, né, eu ainda sou da época em que nós não havia computador, né, quando eu comecei a fazer fichamento, não havia máquina de escrever, mas, enfim, a máquina de escrever tinha lá os seus inconvenientes e os fichamentos eram feitos em fichinhas de cartolina. E depois eu tinha uma caixinha de madeira, muita gente tinha, em que essas fichas eram guardadas dentro daquela caixinha de madeira. Eu até hoje não tive coragem de me desfazer da minha, porque foram leituras tão marcantes e aí cada grupinho de fichas tinha um clips segurando e ia para dentro da caixinha. As pessoas mais organizadas tinham a sua caixinha em ordem alfabética, né, por sobrenome de autor, por nome de texto. Não era o meu caso, mas seja como for, essa ideia da ficha, que tinha já um espaço maior no cabeçalho para se colocar referência bibliográfica e depois as linhas para se inserir os registros do texto. Então, a própria ideia de fichamento vem realmente desse suporte que era tradicionalmente usado, que era essa ficha de cartolina, né? Então, não faz tanto tempo assim, o fichamento tinha essa marca. Hoje a gente dispõe, né, de infinitos suportes, linguagens, mas penso que a ideia de se fazer um trabalho vertical com aquele texto, de não deixar passar uma frase desapercebida, uma frase que não se entenda bem o que ela está fazendo ali, isso é uma operação de fichamento bem feito. Cada referência a um autor, a um acontecimento, deve ser mapeada, né? O fichamento é um momento em que também as lacunas do texto precisam ser resolvidas, né? Às vezes há uma referência a uma informação, a um autor, a uma ideia, a um conceito que nós desconhecemos, e é um momento para entender por que aquilo foi trazido para aquele texto, o que faz aquela informação ali. Então, essa leitura vertical, independentemente do suporte, se é a ficha de cartolina, se é um suporte digital, é o que importa, né? E que realmente eu acredito que o fato de escrever nos ajuda a introjetar, a enraizar aquele conteúdo, aquela perspectiva, né? O fato depois de recontar oralmente também vai de alguma forma sedimentando aqueles conteúdos. Então, essas operações de transposição e depois de comunicação, seja por escrito, seja oralmente, são operações em que realmente nós vamos nos apropriando da contribuição daqueles livros. Podemos não nos lembrar dos detalhes. Peraí, mas isso é o autor que falou? Fui eu que falei. Por isso que eu digo é importante diferenciar. Mas o lugar que aquela obra ocupa, o exercício da escrita realmente contribui para as operações de memória e para as operações também de significação. Então, é um trabalho que é demorado,
porque se você só lê, você lê muito mais rápido do que se você lê e escreve. E, no entanto, esse ato de escrever faz uma diferença incrível para a apropriação e também para que se detectem ali as lacunas, o que não está claro, o que precisa ser verificado, o que você fica ruminando um dia, 2, uma semana, para tentar, então, localizar aquilo na linha de argumentação que o autor apresenta. Então, vou passar aqui pelo meu fichamento, vou ler e vocês vão pensando no que vocês fizeram, podem me apresentar questões sobre, bom, mas por que isso e não aquilo? Que grau de detalhamento nós precisamos descer, né? Isso não há um consenso em relação a isso, é um estilo de cada um, mas afinal de contas, em que medida um fichamento se propõe a ser exaustivo em relação àquele texto? Aí são também as preocupações de cada um quando faz o seu fichamento, que ele considera que merece ser registrado em relação àquele texto. Então, vocês se lembram, o texto que nós lemos foi o texto da professora Maria Lígia Prado, um capítulo do livro dela chamado Sonhos e Desilusões nas Independências Hispano-Americanas e que faz parte, é o capítulo 2 do livro América Latina no século XIX, Tramas, Telas e Textos, publicado pela EDUSP em 1999. Um livro que foi resultado de uma tese de livre docência e que reúne ensaios que têm questões que atravessam todos os ensaios, mas não é um livro que tem uma sequência, um objeto em que uma questão é apresentada e vai sendo desdobrada ao longo de cada capítulo para se chegar a uma conclusão. É claro que um livro que tem um recorte específico perseguido ao longo de toda a obra nos obrigaria a uma outra estratégia no caso como esse, de só trabalharmos com um capítulo. Nesse caso, esse capítulo tem uma certa autonomia no conjunto da obra. É claro que se lermos o conjunto da obra, esse capítulo vai ganhar novos significados, porque os capítulos se relacionam, mas é possível lê-lo de uma forma independente. Ele tem um começo, um meio e um final. Se vamos fichar um capítulo 2 de uma obra que é um conjunto realmente mais fechado, vamos ter que ter um conhecimento mínimo do que veio antes e do que vem depois. Ou esse capítulo 2 ficará perdido, né? Então, nada como também aqui no caso de uma coletânea de ensaios, a preocupação em se olhar o sumário, saber qual é o conjunto da obra, que textos estão aí reunidos, quem é essa autora, em que circunstâncias produziu isso, qual é o seu campo de interesses. Então, tudo isso são pesquisas externas ao texto que merecem ser feitas. Muito bem, então, diante desse título, Sonhos e Desilusões nas Independências Hispano-Americanas, o texto começa com a seguinte entrada, o seguinte anúncio, de que os defensores da independência na América Espanhola tinham conhecimento das ideias liberais, né? Essa forma de não escrever frases completas necessariamente, mas de nós trabalharmos com um texto que é mais esquemático, ele é mais um esquema do que um texto corrido em que não pode faltar o verbo, em que a frase não pode ficar capenga, também é uma questão de opção. Mas essa forma esquemática, ela permite que o nosso registro seja mais ágil. Então, é uma escolha. Aqui, defensores da independência na América Espanhola e o problema do conhecimento das ideias liberais. Então, essas duas coisas vão ser correlacionadas no texto. Libertadores e conhecimento das ideias liberais. Em seguida, a razão como guia das ações, a centralidade do indivíduo, faltou um acentinho ali no indivíduo, na história, direitos naturais do homem. Ideias francesas alimentaram a ação militar de líderes como Bolívar, Hidalgo e San Martín. Então, na verdade,
aqui essa frase, razão como guia das ações, centralidade do indivíduo na história e direitos naturais do homem, é uma frase que apresenta elementos centrais das ideias liberais. Quando nós vamos, então, discutir sobre se os libertadores tinham conhecimento das ideias liberais, o que significa se falar em ideias liberais? As ideias liberais, esse termo hoje, ele pode ter um sentido muito diferente do início do século XIX. Então, para esse momento, quando falamos em ideias liberais na perspectiva dessa autora, há 3 elementos-chave. O primeiro deles, a concepção de que as ações humanas são guiadas pela razão e não pela crença, pela fé. Depois, a concepção a respeito da centralidade do indivíduo na história. O indivíduo, quem faz escolhas, quem age, quem se pronuncia, quem reage e que dessa maneira constrói a história. O indivíduo tem esse papel e tem essa responsabilidade. Essa também é uma concepção liberal. E por fim, a ideia dos direitos naturais do homem, que são afirmados pelo liberalismo e que devem ser preservados, que devem ser assegurados. Então, toda essa preocupação com os direitos naturais do homem e esses direitos, então, que a autora naturalmente desdobra, ela vai mencionar alguns desses direitos naturais do homem. Aqui eu apenas sinalizei. Veja, há 3 elementos fundamentais para nós entendermos do que é que estamos falando quando dizemos que as ideias liberais estavam em circulação na América Espanhola de princípios do século XIX. E a partir daí, a última frase, que é uma conclusão. Vejam, o problema é a correlação, que é armada pela autora, uma correlação entre libertadores e conhecimento das ideias liberais. A segunda frase identifica que ideias são essas, do que falam essas ideias, a que se referem essas ideias. E a terceira frase já é uma frase assertiva, uma frase que traz consigo uma hipótese de argumentação, uma hipótese de trabalho. E essa hipótese de trabalho, que já é anunciada logo no início, é a de que sim, as ideias francesas alimentaram a ação militar de líderes como Bolívar, Hidalgo e San Martín. Né? Tudo isso, claro que é uma síntese no texto, essas informações estão mais desdobradas, mas o que é muito importante para um início de texto, e os autores, de maneira geral, trabalham dessa forma. Um texto, quando se abre, apresenta um problema e também apresenta uma hipótese. Um texto acadêmico, ele tem esse formato, né? Um problema e uma hipótese. Na literatura, só para fazer aqui um contraponto, o conto como gênero, o conto, não o romance, não a poesia, mas o conto. O conto também tem, segundo diversos escritores que procuraram definir, afinal de contas, o que é o conto, ele também tem uma fórmula mágica para um primeiro parágrafo. E essa fórmula mágica é que, de alguma maneira, todas as tensões do conto estão contidas no primeiro parágrafo. Então, aquele primeiro parágrafo que já começa de uma forma arrebatadora e ele já anuncia as tensões que vão ser apresentadas, descritas e resolvidas em um tempo muito curto, porque o conto é, por excelência, curto, breve e muito incisivo, muito forte. Então, essa ideia de uma fórmula que atravessa um certo gênero de escrita, ela também se aplica às ciências humanas, aos textos acadêmicos em ciências humanas. E essa fórmula, que pode ser quebrada, né, mas ela de alguma forma está muito presente, é a de que o problema e a hipótese tenham que ser rapidamente apresentados pelo autor. E o problema e a hipótese são fundamentais
para um texto acadêmico. E o leitor precisa entender qual é o problema que está sendo abordado e qual é a hipótese que esse autor vai sustentar em relação a esse problema. Ou seja, se isso é fundamental para a construção de um texto acadêmico, é fundamental também para nós, leitores, entendermos o valor daquele texto. Ou também as fragilidades daquele texto. De repente, aquele texto apresenta um problema que ele não dá conta de analisar, ou apresenta uma hipótese que ele não dá conta de sustentar. Mas a avaliação crítica do texto passa necessariamente por aí. Ou seja, se esse problema é consistente, se ele vai ser consistentemente analisado e se a hipótese também vai se desenrolando ao longo do texto e o autor, de alguma forma, vai nos mostrando que essa hipótese é uma hipótese plausível, uma hipótese que se sustenta. Então, isso em relação a esse primeiro parágrafo que mapeia o problema, esclarece de que liberalismo estamos falando, de que ideias liberais estamos falando e elas precisam ser circunscritas, né? Porque a ideia de liberdade é tão ampla, tão vaga, vocês estão trabalhando isso ao longo desse semestre e certamente já se depararam com concepções de liberdade muito plurais, em contextos muito plurais. Então, se estamos falando de ideias de liberdade, ideias liberais, é preciso circunscrevê-las, né? É preciso definir do que estamos falando, senão a gente também caminha muito no vazio. Bom, uma vez feito isso e apresentada a hipótese, um segundo ponto que eu destaquei é esse ponto que já destaca um caso específico, que é o caso de Simão Bolívar, que deixou muitos registros escritos. Então, quer dizer, dentro desse problema mais amplo e dessa hipótese mais ampla, o texto se afunila em torno da figura de Simão Bolívar. E para um historiador, um elemento importante é o de se identificarem as fontes. Bom, se vamos falar de Bolívar, a partir do que é que vamos falar de Bolívar? Não vamos falar de Bolívar de uma forma impressionista. Ah, dizem que Simão Bolívar foi um grande herói, dizem que Simão Bolívar isso ou aquilo, dizem que Simão Bolívar quis uma América unida. Não, vamos falar de um Simão Bolívar que deixou fontes documentais com as quais o historiador pode trabalhar. Fontes que ele vai manusear, que ele vai ler, interpretar, circunstanciar, contrapor. Então, esse aspecto de que os registros escritos são importantes para alcançarmos essa figura do Simão Bolívar. É claro que esse texto, por ser um texto curto e que vai falar de muitas personagens, ele faz um uso também muito pontual desses registros escritos deixados pelo Bolívar. Outros livros inteiros dedicados ao Simão Bolívar exclusivamente fizeram um largo uso desses manifestos, cartas, proclamações, textos constitucionais que o Bolívar foi produzindo ao longo da vida. Então, que deixou muitos registros escritos. Ideal de liberdade em oposição ao passado de tirania colonial espanhola. Imagem de um futuro majestoso. E há uma referência clara aqui a uma fonte escrita específica, que é a Carta da Jamaica. A Carta da Jamaica foi um dos documentos importantes produzidos pelo Simão Bolívar no calor da luta pela emancipação do vice-reino de Nova Granada e um documento em que ele sistematiza o estado das coisas, contra o que é que se lutava, com que argumentos se lutava contra essa velha ordem e o que é que se buscava, para onde essa luta apontava. Então esse é o Manifesto de Cartagena antes, esse momento então da Carta da Jamaica, depois o discurso de Angostura, a Constituição da Bolívia, enfim, são alguns documentos que mostram esse Bolívar se transformando no tempo. A referência aqui é a Carta da Jamaica.
E o que interessa à autora? Interessa capturar, então, dentro dessa ideia de que as ideias liberais estavam em circulação, eram conhecidas pelos libertadores, alimentaram a ação dos libertadores. De que forma essas ideias liberais são aqui capturadas pelo Bolívar e usadas pelo Bolívar de maneira a construir essa luta. E a autora chama atenção para essa oposição que o Bolívar constrói entre a ideia de liberdade e a ideia de tirania. A liberdade associada ao futuro, a liberdade ancorada no liberalismo e apontando para um futuro grandioso, e a tirania associada ao passado, e em particular ao passado colonial, ao passado de colonização espanhola. Então, essas ideias circulando e esse Bolívar já em plena luta, em plena guerra, o que ele faz com essas ideias? Numa carta que pretende ser um documento de mobilização, de organização da guerra, ele trabalha com essa oposição entre uma ideia grandiosa de liberdade, pela qual se luta, e um passado de tirania colonial, com o qual se pretende romper. Em livros extensos, profundos sobre o Bolívar, aqui a autora faz isso de uma forma mais rápida, o tema da liberdade, que liberdade é essa, de que fala o Bolívar, ele também é objeto de muitas páginas, de muitas discussões. Mas aqui ela está chamando a atenção para, vejam como a ideia de liberdade, que está associada às ideias liberais, a liberdade do Bolívar é uma liberdade liberal, é uma ideia central no seu discurso. É uma ideia central no seu projeto, ela não é periférica. A ideia de liberdade é a própria razão da luta, em oposição à tirania. Então, não só as ideias liberais eram conhecidas, estavam presentes, mas as ideias liberais, de fato, se colocaram no centro desses movimentos de emancipação. Então, a referência a um caso particular, que é o caso do Simão Bolívar. No parágrafo seguinte, eu escolhi continuar falando do Simão Bolívar, do caso do Simão Bolívar, tal como apresentado pela autora. E aqui, então, ela chama atenção para a capacidade, entre parênteses, de Bolívar, continuamos falando dele, a capacidade de analisar a conjuntura e traçar soluções carregadas de esperança para que a luta não esmorecesse. Então, a capacidade do Bolívar de ler as dissensões da sua própria época e, dessa leitura, apontar um caminho com soluções para essas dissensões da sua época e soluções que não eram soluções simplesmente teóricas, eram soluções que serviam também de motor para que a transformação pudesse acontecer. Então, essa operação de alguém que está se valendo das ideias liberais, que está opondo a liberdade à tirania e que está lendo o presente, apontando soluções para o futuro, mas esse futuro não é simplesmente o futuro anunciado, esse futuro é aquilo que nutre a luta e que encoraja esses homens a se empenharem na destruição da velha ordem. Então, esse lugar desse protagonista, vamos nos lembrar que a ênfase do texto recai sobre indivíduos, sobre determinadas personagens, sobre essa dimensão biográfica. Então, o lugar desses indivíduos que se apropriam dessas ideias, usam essas ideias para ler o presente e também para projetar um futuro, projeção que é parte fundamental do próprio movimento de independência, do próprio movimento de transformação. Bom, continuando aqui, documentos propositivos de 1819 e 1826, todavia, apresentam, não escrevi isso porque eu optei pela forma esquemática, mas apresentam as ambiguidades de seu pensamento
entre ideias liberais e posições autoritárias. Por que isso? 1819 é o discurso de Angostura, que ele pronuncia no momento em que o vice-reino de Nova Granada já estava se emancipando e a fundação da Gran Colômbia já era um horizonte concreto. Então, nesse discurso de Angostura, quando a guerra de independência não tinha terminado de vez, mas no vice-reino de Nova Granada ela já estava praticamente ganha. Era claro que a causa da revolução ia prevalecer. E nesse momento ele está também já fundando as bases de uma nova ordem, quer dizer, o que vai ser essa Gran Colômbia? Se a velha ordem desaparece, o que nós vamos colocar no lugar? Então é um documento que tem esse caráter e em 26 a Constituição da Bolívia, a Bolívia é o Alto Peru foi a última região da América Espanhola continental a ser libertada. E nesse sentido a Constituição da Bolívia, que o próprio Simão Bolívar elabora, é um documento que se situa no momento já final das guerras de emancipação, em que o passado já era passado e a grande questão era o futuro. Bom, e agora? O que é essa liberdade da qual nós tanto falamos? Por isso é que a autora destaca esses dois documentos, diferentes da Carta da Jamaica. A Carta da Jamaica, lá de 1815, na Carta da Jamaica ainda a luta era o grande desafio. Agora a luta já não é o grande desafio. O grande desafio é definir, então, que liberdade é essa que vai reger a nova ordem. E nesse momento, então, de se afirmar os contornos da nova ordem, as ambiguidades aparecem com mais clareza. Então, uma ideia de liberdade que no início era mais grandiosa e também mais abstrata, vamos lutar pela liberdade contra a tirania, uma ideia de força que movimenta, que persuade, que mobiliza, mas uma ideia que não está detalhada. Nesse momento era preciso detalhar. Então, o que vai ser o regime republicano? Como vai funcionar a democracia? Quem vota, quem não vota, quem governa, quem não governa? Então, nesse detalhamento, as contradições do liberalismo vão se manifestando com toda a força. Então, é um outro momento desse caminho que a autora realiza. Olha a liberdade apontando e agora olha essa liberdade também trazendo problemas, contradições, tensões que se manifestam nesses registros escritos que Bolívar deixou, porque o tempo todo ela está dizendo, olha, ele deixou muitos registros escritos, vamos trabalhar com eles. E neles nós podemos observar que as ambiguidades foram surgindo com muita força. Ambiguidades que apontavam essa tensão entre a ideia de liberdade, de democracia e as soluções mais autoritárias, né? Olha, o povo não está preparado, falamos disso na aula passada, o povo não está preparado para a vida política, alguns têm que se encarregar de conduzir o povo, alguns têm que se encarregar do governo, porque o povo não está preparado para esse papel. Então, o autoritarismo é algo que se torna latente nesses documentos produzidos pelo Bolívar em 19 e em 1826.